Meu nome é Raimundo Cavalcante Nogueira. Tenho 91 anos. Nasci no Pirambu, periferia de Fortaleza, num Ceará que ainda cheirava a caatinga seca e esperança parcelada. Construí 2 empresas, fiz dinheiro suficiente para ter o nome nos jornais, perdi tudo 2 vezes e hoje vivo num quartinho simples em Floriano, no interior do Piauí, com uma cadeira de balanço na varanda e uma coleção de silêncios que nenhuma fortuna foi capaz de comprar. Venho falar com você não por vaidade. Venho porque já não tenho mais tempo a perder, fingindo que o caminho que escolhi foi o certo. Quando eu era menino, meu pai, Sebastião Cavalcante, era carregador no mercado São Sebastião. Saía antes do galo cantar e voltava quando a noite já estava alta. Eu dormia na mesma cama com meu irmão Gilberto e ouvia minha mãe rezando baixinho no quarto ao lado. Não de fé, mas de desespero. Reza de quem está contando tostão em cima da mesa e pedindo milagre para o aluguel fechar. Quando eu tinha 12 anos, meu pai escorregou numa rampa molhada com um saco de farinha nas costas. Quebrou o tornozelo, ficou 3 meses sem trabalhar. Lembro da cara da minha mãe naquele período. Não era tristeza, era vergonha. Era o tipo de silêncio que uma criança nunca mais esquece. Naquele dia, fiz uma promessa para mim mesmo. Uma promessa silenciosa, dura como pedra. Jamais minha família ia passar fome por causa de sorte ruim. Jamais minha mulher ia ter aquele olhar. Jamais meu filho ia crescer com esse peso nos ombros. Eu não sabia com 12 anos que aquela promessa não nasceu de força, nasceu de medo. E medo é péssimo arquiteto. Fui trabalhar cedo. Vendi caju na praia, entreguei gelo de bicicleta no verão, aprendi a contabilidade sozinho num curso noturno onde dormia mais do que estudava. Aos 25 me mudei para São Paulo num ônibus que levou 32 horas e chegou de madrugada. Eu tinha uma mala de couro imitação, 200 cruzeiros no bolso e uma convicção que hoje me parece quase infantil. Eu ia vencer. Aos 31, abri minha primeira empresa, uma distribuidora de materiais de construção no ABC Paulista. Trabalhei como um condenado. 16, 18 horas por dia. Chegava antes dos funcionários, saía depois do porteiro. Dormia com caderno de pedidos na cabeceira. Me orgulhava disso. Chamava de garra. Chamava de nordestino que não dobra. Era só cegueira com outro nome. Quando completei 40 anos, já tinha o primeiro milhão. Quando completei 50, tinha um grupo empresarial com filiais em 3 estados. Minha foto estava numa revista de negócios do Ceará. Minha mãe recortou a página e colocou num porta-retrato. Isso me fez chorar naquela época. Hoje choro por razões bem diferentes. Minha esposa se chamava Benedita. Bené, eu chamava. Mulher de Iguatu, filha de agricultor, mãos firmes e olhos que não perdiam nada. Ela esperou durante anos. Esperou eu chegar em casa antes das 10 da noite. Esperou eu sentar à mesa sem o celular do lado. Esperou eu perguntar como ela estava de verdade, não como quem faz pergunta protocolar antes de falar de trabalho. Tivemos 2 filhos, Marluce e Davi. Perdi o primeiro passo da Marluce. Estava em reunião em Recife. Davi ganhou o campeonato de natação com 12 anos. Me lembro até hoje porque Bené me ligou, emocionada, e eu atendi na metade da ligação. Disse, "Que bom, filho", e desliguei porque tinha cliente esperando. Que bom. 40 anos depois, essa frase ainda sangra. Eu dizia para eles, "O pai está fazendo isso por vocês." Dizia tanto que acabei acreditando, mas era mentira. Eu estava fazendo por mim, pelo menino assustado do Pirambu que viu a mãe rezar baixinho no escuro. Eu estava comprando tranquilidade numa loja que não vendia tranquilidade, vendia ilusão de controle, porque dinheiro não cura medo. Ele entorpece por um tempo, mas o medo está lá, esperando. Em 1998, uma aposta errada num contrato com o governo estadual me deixou com dívidas que eu levei 6 anos para quitar. Reconstruí,
porque eu era teimoso, porque eu confundia teimosia com caráter. Trabalhei mais ainda, viajei mais ainda, me afastei mais ainda. E em 2009, descobri que meu sócio de 12 anos, Evaristo Landim, vinha desviando da empresa faz pelo menos 3 anos. 3 pessoas diferentes me avisaram. Um contador, minha filha Marluce e até meu irmão Gilberto, que não entendia de negócio nenhum, mas entendeu que Evaristo não olhava nos olhos. Meu orgulho não deixou ouvir. Achei que eram invejosos. Achei que era eu quem tinha a visão e os outros não enxergavam. Resultado: falência, processo, dívida, segunda queda, todo aquele sacrifício, todos aqueles jantares perdidos, todas aquelas promessas adiadas, todas aquelas noites longe de casa, não serviram de proteção nenhuma. O dinheiro foi embora de novo, e junto com ele, o que eu ainda tinha dentro de casa finalmente se quebrou. Bené morreu em 2015, de um infarto que o médico disse que vinha sendo anunciado faz anos. Estresse, ele falou. Pressão crônica. Ela nunca me disse que estava mal. Eu nunca perguntei direito. Hoje Marluce tem 63 anos e mora em Natal. Me liga no Dia dos Pais e no Natal. Conversas de 10 minutos. A gente fala do tempo, dos netos, de coisas que não machucam. Faz 8 anos, ela me disse uma coisa sentada aqui nessa mesma varanda, com uma voz tão calma que a calma doía mais do que grito. Pai, eu cresci sem pai. Você estava aqui, mas não estava. Quis me defender. Quis listar tudo que paguei, tudo que construí, tudo que sacrifiquei. Mas no fundo eu sabia. Eu sempre soube. Eu estava sempre em outro lugar, mesmo quando estava presente no corpo. Davi está no Rio de Janeiro. Faz mais tempo que Davi não me liga. Deixei de cobrar porque cobrar me lembrava que fui eu quem ensinou o distanciamento primeiro. Sabe o que eu lembro com mais clareza, aqui aos 91 anos? Não é o contrato que salvou a empresa em 97. Não é a manchete do jornal. Não é o carro que comprei quando fiz o primeiro milhão. Eu lembro de uma tarde de domingo em 1984. Marluce tinha 7 anos e tinha feito um desenho de um barco no mar. Ela nunca tinha visto o mar de perto, tinha desenhado de imaginação. Eu cheguei em casa mais cedo naquele dia, coisa raríssima, e ela me mostrou o desenho com aquela alegria que só criança tem, aquela alegria que não pede nada em troca, só quer ser vista. Sentei no chão da sala com ela por quase 2 horas, sem pressa, sem celular, sem agenda, só ela, eu e aquele barco inventado. Essa memória vale mais do que qualquer coisa que eu já assinei. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. De quase 1 século de vida, o que realmente ficou cabe em poucas horas de presença verdadeira. O resto é barulho. Teve também o orgulho. Esse foi um veneno silencioso. Eu nunca pedia ajuda, nunca admitia que errei, nunca dizia não sei. Achava que vulnerabilidade era fraqueza, era arrogância disfarçada de coragem. Foi esse orgulho que me impediu de ouvir quando me avisaram sobre o Evaristo. Foi esse mesmo orgulho que atrasou pedidos de desculpa que eu deveria ter feito décadas antes. Engolir orgulho dói, mas viver com arrependimento dói muito mais e por muito mais tempo. Você que está lendo isso provavelmente tem alguém do lado que precisaria de 5 minutos de atenção verdadeira. Seu filho esperando você perguntar como foi o dia e ouvir de verdade, não fingindo. Sua mulher, seu marido, sua mãe se acostumando devagar com a sua ausência. Você acredita que tem tempo. Eu também acreditava. O tempo não avisa quando começa a acabar. Ele passa, quieto, constante e sem pedir licença.
Ninguém no fim da vida lamenta não ter fechado mais contratos. Ninguém chora por não ter respondido mais e-mail. O que dói é descobrir que os momentos simples, os que pareciam adiáveis, eram exatamente o que sustentava tudo. Eu trocaria cada negócio que fechei por mais alguns anos de conversa tranquila com a Bené na cozinha. Trocaria cada viagem de trabalho por mais jantares com meus filhos. Daria tudo para ter chegado em casa às 18 horas em vez de às 22. Para dizer, uma vez a mais, o trabalho pode esperar. Eu não posso voltar. Você pode. Se eu pudesse viver tudo de novo, e eu penso nisso aqui na cadeira de balanço toda tarde, eu ainda trabalharia. Ainda construiria. Nordestino não foge de esforço, isso é verdade. Mas colocaria limites que não negociaria com ninguém. Jantar em família seria sagrado. Férias não seriam luxo, seriam compromisso. Eu aprenderia a dizer não para o mercado e sim para quem estava na minha frente. Pediria desculpa mais cedo. Escutaria mais. Seria menos impressionante e mais presente. Então te faço uma pergunta simples, mas brutalmente honesta. O que você está perseguindo vale o risco de perder as pessoas que você ama. Porque você pode até ganhar dinheiro, pode até conquistar reconhecimento, mas se no processo perder conexão, presença e intimidade, o saldo final vai ser negativo, e é um saldo que nenhuma recuperação financeira consegue zerar. Eu já estou no fim da estrada, fiz as pazes com muita coisa, ainda carrego o peso do que não fiz. Não estou aqui para te culpar, estou aqui para te dar lucidez. O sucesso que ignora as relações não é sucesso, é compensação emocional com roupagem de conquista. Quando você terminar de ler isso, não volte direto para o trabalho. Não abra outro aplicativo. Vai até alguém que você ama, senta do lado, olha nos olhos, pergunta como foi o dia e ouve de verdade. Dá um abraço demorado, diz que ama, e esteja presente quando disser. Não espera chegar aos 91 anos para descobrir o que realmente importa. Eu já fiz esse caminho. Você ainda pode escolher outro. Tem uma carta dentro da gaveta do meu criado mudo que eu escrevi faz 15 anos e nunca enviei. É para o Davi. Escrevi numa noite de março, depois de um sonho em que ele tinha 6 anos e estava me esperando no portão com uma bola de borracha na mão. No sonho, eu chegava em casa e passava direto por ele, não com maldade, não de propósito, simplesmente não o enxergava. Ele ficava parado no portão segurando a bola, olhando meu carro sumir na garagem, e não falava nada. Crianças no sonho raramente falam. Elas só olham. E o olhar do Davi naquele sonho foi o suficiente para me acordar às 3 da manhã, com o peito apertado como se eu tivesse corrido. Escrevi a carta naquela madrugada. 6 páginas à mão, letra tremida de velho, cheia de coisa que nunca tive coragem de dizer em voz alta. Nunca enviei porque toda vez que abro o envelope para reler, encontro uma desculpa para esperar mais um pouco. Talvez o momento certo. Talvez quando ele ligar. Talvez quando eu estiver mais forte. Hoje eu sei que o momento certo não existe. Ele é só o medo com outro nome. O mesmo medo de criança que me guiou a vida inteira e ainda não foi embora de vez. O Davi nasceu em 1967, 2 anos depois da Marluce. Era um menino quieto, observador, do tipo que fica no canto estudando o ambiente antes de se aproximar. Muito diferente de mim. Eu sempre fui de entrar numa sala já falando, já propondo, já convencendo. Ele entrava devagar, olhava tudo, e quando finalmente falava, dizia algo que valia mais do que tudo que eu tinha dito antes. Não soube valorizar isso quando ele era criança. Confundia a quietude dele com falta de ambição. Certa vez, quando ele tinha uns 15 anos, ele me disse que queria ser professor de história. Eu ouvi aquilo e fiz o que um pai ocupado e cheio de certezas faz. Disse que ele precisava pensar em algo mais prático.
algo que desse dinheiro de verdade. Falei com a autoridade de quem construiu a empresa do zero e achava que isso lhe dava o direito de definir o que era sucesso para todo mundo. Davi não discutiu, só me olhou com aqueles olhos tranquilos e disse: "Tá, pai." Ele acabou fazendo administração. Nunca me disse se foi por convicção ou por submissão. Eu nunca perguntei. Essa é uma das coisas que estão na carta da gaveta, o pedido de desculpa por ter confundido a minha história com a dele. Por ter achado que por ter sofrido para chegar onde cheguei, eu tinha o direito de traçar o caminho de quem eu amava. Não tinha. Nunca tive. Tem uma tarde que eu não consigo esquecer. Foi em 1993. Davi tinha 26 anos, já trabalhava na empresa comigo e me convidou para almoçar. Só nós dois, sem pauta de negócios, sem agenda. Disse que queria conversar. Eu aceitei, mas na hora que chegamos ao restaurante, recebi uma ligação de um cliente importante do Rio. Atendi. Fiquei 40 minutos no telefone, enquanto o Davi ficou sentado na mesa, olhando o copo d'água. Quando desliguei, ele estava diferente. Não bravo. Davi nunca era bravo de forma visível. Estava fechado. Com aquela quietude que não era mais a dele de criança, contemplativa e curiosa. Era uma quietude de quem decidiu parar de esperar. Não perguntei o que ele queria me dizer. Passei o restante do almoço falando de negócios, de expansão, de estratégia. Ele respondeu com monossílabos educados e pagou a conta antes de eu perceber que ele estava indo embora. Nunca soube o que ele queria me dizer naquele dia. Também está na carta. Depois da falência de 2009, o Davi foi embora do Rio para uma cidade menor, Paraty, onde ele e a mulher abriram uma pousada pequena, bem longe de tudo que eu tinha tentado construir. Quando soube, fiquei com raiva, achei que era fuga, fraqueza, desperdício de potencial. Hoje entendo que foi a coisa mais sábia que qualquer filho meu fez. Ele saiu do barco antes de afundar. Ele soube dizer não para uma herança que nunca foi de dinheiro, mas de compulsão. Eles têm 3 filhos. Eu vi os 3 uma vez, numa visita rápida em 2014, quando ainda tentava reaproximar os cacos. Passei 2 dias na pousada deles. Era bonita, simples, com vista para o mar. O Davi acordava cedo para fazer o café da manhã para os hóspedes com a própria mão. Eu observava aquilo e não sabia se sentia orgulho ou vergonha de não entender. Levei um tempo para aceitar que podia ser as 2 coisas ao mesmo tempo. No segundo dia, antes de ir embora, o Davi me abraçou no portão. Um abraço longo. Ele não falou nada. Eu também não. Às vezes o silêncio entre pai e filho diz mais do que qualquer conversa que os 2 não tiveram coragem de ter. Foi a última vez que o vi pessoalmente. Às vezes fico aqui na varanda à tarde e fico me perguntando como seria se eu tivesse feito diferente. Não na empresa, na casa. Se eu tivesse chegado às 6 em vez de às 10. Se tivesse desligado o telefone no jantar. Se tivesse perguntado para o Davi naquele restaurante em 93 o que ele precisava me dizer e escutado de verdade. A resposta que me vem é incômoda. Não sei se eu conseguiria. Não porque eu não amava meus filhos. Amava, amo, com uma intensidade que a velhice só fez aumentar. Mas porque eu estava preso dentro de uma versão de mim mesmo que não sabia existir de outra forma. O homem que eu tinha construído para sobreviver ao medo da infância era um homem que não podia parar. Parar para ele era perigo, era vulnerabilidade. Era a mesa da cozinha com as contas espalhadas e a mãe chorando sem fazer barulho. Precisaria ter desmontado esse homem antes de conseguir ser presente. E ninguém me ensinou que isso era possível. Ninguém me disse que pedir ajuda não era covardia. Ninguém me mostrou que um pai pode ser forte e estar na sala ao mesmo tempo. Isso também está na carta. A carta tem 6 páginas. Na última, tem só uma linha.
Escrevi: Eu te vi, Davi, sempre te vi. Só não sabia como mostrar isso sem transformar em cobrança. Não sei se faz sentido para ele, não sei se ainda é tempo, mas existe uma diferença entre uma verdade não dita e uma verdade perdida, e enquanto eu estiver vivo, a primeira ainda pode virar a segunda. Talvez amanhã eu feche o envelope, talvez eu envie, talvez seja tarde, talvez não seja. O que eu sei, e sei com a clareza rara que só a velhice dá, é que a única coisa pior do que chegar no fim da vida com uma carta na gaveta é nem ter escrito a carta. Você ainda pode escrever a sua. E mais do que isso, você ainda pode entregá-la enquanto a pessoa ainda está do outro lado da porta. Não espere pela gaveta.